Dia, companheiros e companheiras. É muito orgulho participar desse encontro do MST. Eu acho que eu já participei de vários dos 33 encontros, não me lembro quantos eu já participei anteriormente, mas esse tem uma característica especial de ser um encontro virtual. Eu queria pedir desculpas a João Paulo e Valmir, mas porque eu tinha um compromisso familiar às 11 horas, então eu estou nesse encontro desde as 9, eu não vou poder ficar para assisti-los, eu vou ter que falar e sair, que eu geralmente não gosto de fazer, mas eu tenho um compromisso familiar, inclusive porque eu estou com o filho, minha filha e meu genro e minha neta, todos com Covid. Então, eu tenho que providenciar algumas coisas em Salvador, então eu tenho que voltar para Salvador. Eu queria também saudar todos que estão presentes, em nome de duas mulheres guerreiras que estão aqui, a Lucinha e a Fábia, e dizer do orgulho que é participar dessa reunião com tantas lideranças importantes do movimento Sem Terra no Brasil. A minha fala começa com uma constatação. Eu basicamente concordo com a visão que o Zé Disseu e o Jacques Wagner apresentaram de perspectivas de luta para o futuro. Eu vou tentar focar minha fala essencialmente na análise da situação atual, mais do que em proposições para o futuro. Eu vou falar em 5 pontos. Eu organizei a minha fala em 5 diferentes pontos. Primeira realidade trágica que nós estamos vivendo. Ontem, literalmente ontem, nós batemos o triste recorde de mortes no Brasil. 1.582 brasileiros e brasileiras morreram. Hoje, os jornais estão dizendo que 17 cidades estão com um colapso do sistema de saúde no Brasil. E esse colapso do sistema de saúde não é apenas o colapso do sistema SUS, sistema público. Há notícias, por exemplo, que os 2 maiores, mais caros, mais sofisticados hospitais brasileiros, onde as elites econômicas brasileiras são tratadas, o Albert Einstein e o Sírio-Libanês de São Paulo, estão perto de 100% de suas UTIs ocupadas. Temos mais de 250 mil mortes do Covid. Enquanto isso, o presidente da República debocha. O presidente da República ontem faz uma declaração contra as máscaras. O presidente da República promove aglomerações. O presidente da República é contra as medidas de como essa, que afeta e mata as pessoas, mas também que cria enormes dificuldades para o próprio sistema de saúde. Estamos vivendo essa pandemia ao mesmo tempo em que estamos vivendo uma grave crise econômica. Nós nunca não, já tivemos em outros momentos, mas raramente nós tivemos 5 anos seguidos de economia estagnada ou declinando, desde 2016 que o país não cresce, praticamente. Nunca tivemos uma situação em que, nessas circunstâncias, o presidente da República é o irresponsável e não apresenta nenhuma alternativa real para os problemas do povo. Então, o primeiro ponto é esse. Crise econômica antes da pandemia, agravamento da situação da vida durante a pandemia e um enorme agravamento da situação atual. O nosso governador Rui Costa ontem deu uma declaração muito séria, anunciando que nas próximas 2 semanas nós vamos ter um pandemônio, não uma pandemia, um pandemônio, porque o grau de contaminação está crescendo, o grau de contaminação leva um tempo a se transformar em internamentos e o número de mortes vem depois. Portanto, não é que nós estejamos vivendo uma situação dramática que está terminando. Nós estamos vivendo uma situação dramática que tende a piorar. Então, essa, para mim, é a primeira característica da conjuntura que deve ser o foco da nossa atividade
mais imediata. Nós temos que lutar por vacinação universal já, nós temos que lutar por auxílio emergencial significativo já, e temos que lutar por uma recuperação da economia já. Então, esses 3 elementos são os primeiros elementos que eu acho que são importantes chamar a atenção na análise da conjuntura. O segundo tema é um tema mais, digamos assim, árido, ou um tema árido, não sei se há coisas mais áridas do que a morte, mas talvez um tema mais abstrato. Nós sentimos o efeito desse tema, mas ele tem origem que é de uma forma, de uma coisa mais abstrata, que é o papel da financiarização na economia brasileira. Em plena pandemia, em plena crise que eu mencionei, um dos setores que mais cresceu no Brasil foi o setor financeiro. Não foram nem os grandes bancos, foram os fundos financeiros, particularmente os fundos que investem em bolsa de valores. Nós tivemos as bolsas de valores bombando, com a entrada de cerca de 3 milhões de brasileiros e brasileiras no sistema de bolsa de valores, que reflete basicamente o papel do capital financeiro e o controle do capital financeiro sobre a dinâmica econômica brasileira. Esse dinamismo do capital financeiro resultou, ou foi o resultado, tanto faz se resultou ou foi o resultado, de uma aliança tácita feita por esse capital, por essa parte da classe dominante brasileira, com o governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro se assenta num apoio popular, sem dúvida nenhuma, que ele tem um apoio popular conservador, atrasado em termos de valores e que defende as políticas antidemocráticas que ele defende, tem um apoio de um conjunto de militares que sustentam o governo e tem o apoio do capital financeiro que tem a esperança que o Guedes vai fazer todas as reformas e desastres para transformar a economia, para aumentar o capital financeiro, o lucro do capital financeiro. Independente da atividade produtiva, mesmo que a indústria do Brasil vá para o buraco, mesmo que os serviços brasileiros vão para o buraco, mesmo que a Constituição Civil brasileira vá para o buraco. Esse capital financeiro, que é uma coisa meio abstrata, quando a gente fala, fica uma coisa meio abstrata, se manifestou de forma virulenta no episódio dos preços dos combustíveis. Todos nós sentimos o preço do gás de cozinha. O gás de cozinha está a preços extraordinários, tanto que voltamos a usar lenha, com todos os problemas que a lenha traz para a saúde das famílias, mas, dado o preço do gás de cozinha, o uso da lenha voltou a crescer no Brasil. A gasolina está em níveis bastante elevados, os preços da gasolina são extremamente altos, o diesel está muito caro, o querosene de aviação está caro, os produtos derivados do petróleo estão muito caros. Por que isso? Porque o governo brasileiro, a partir de 2016, resolveu que nós vamos ser um país importador de gasolina, vamos ser um país importador de derivados, vamos ser um país importador de GLP, importador de QAV. Ao fazer isso, nós colocamos no mercado brasileiro toda a variação diária dos preços internacionais, que a Petrobras repassava quase diariamente, depois passou a repassar mais lentamente para o mercado brasileiro. Ao fazer isso, nós abrimos a oportunidade para todas as empresas que foram credenciadas a partir de 2016 para importar os derivados e vender no mercado brasileiro. Ao mesmo tempo que aconteceu isso, a Petrobras ofereceu para a venda as refinarias, 8 refinarias da Petrobras estão colocadas à venda. A Petrobras já vendeu o controle da BR Distribuidora. Quando você vê um posto de gasolina com o nome Petrobras, não é da Petrobras mais.
o nome Petrobras é um fake news, porque a Petrobras já não tem o controle da BR Distribuidora. Vendeu a Liquigás, vendeu as empresas que operavam os gasodutos no Brasil, vendeu as unidades de geração elétrica, vendeu os campos de terra, e a Petrobras virou uma grande exportadora de petróleo cru para o mundo. Essa política, implementada pelos governos depois de 2016, é a principal responsável pelo preço da gasolina, do gás de cozinha e dos derivados. Para que isso? Para aumentar os lucros dos acionistas privados do mercado financeiro. Então, é o domínio do mercado financeiro que faz com que os preços dos derivados de petróleo fiquem altos. O último resultado da balanço da Petrobras de ontem é ainda mais escandaloso, porque as vendas da Petrobras caíram e a Petrobras fez manobras contábeis para viabilizar um lucro contábil que não tem nenhum efeito da realidade, porque não entrou dinheiro no caixa da empresa para viabilizar esse lucro, e identificou que, durante o ano de 2020, o lucro da Petrobras foi de 7 bilhões de reais. Um lucro que, em si, já seria um problema. Mas, além de ser em si um problema, a direção da Petrobras decidiu distribuir para os acionistas da Petrobras não só os 7 bilhões que ele identificou como lucro, mas 10 bilhões de reais, imediatamente, a partir de abril do ano que vem, desse ano. Que reflete, portanto, essa hegemonia do capital financeiro sobre a Petrobras, sobre os preços dos combustíveis e sobre o governo. Então, esse é o segundo tema que eu acho relevante. Quer dizer, nós estamos com um governo ainda sob a hegemonia do capital financeiro que está pouco ligando para o emprego, está pouco ligando para a vida das pessoas, está pouco ligando para a produção da agricultura familiar, está pouco ligando para a reforma agrária, está pouco ligando para o meio ambiente, está pouco ligando para tudo isso. Essa situação, no entanto, não é monolítica. E aí eu queria, no terceiro e quarto pontos da minha fala, falar dessa questão das fissuras dentro do bloco de poder do Bolsonaro. A primeira fissura é uma fissura progressista, que é o que Dirceu já mencionou, do Amapá à Bahia, os governadores não são bolsonaristas com diferentes matizes. E o consórcio do Nordeste, em particular, é um consórcio de governadores que busca uma forma nova de organizar o Estado e apresentar alternativas institucionais para operar no Estado brasileiro. Isso cria problemas, mas cria soluções. Cria problema, por exemplo, porque os recursos, as transferências que o governo federal faz para os governos estaduais acabam tendo políticas que são contrárias às políticas nacionais e abrem espaços para uma certa retomada da economia. E cria soluções também, na medida em que, por exemplo, os governadores estão adotando políticas de contenção da contaminação, estão tentando acelerar os processos de vacinação e chegarão até, provavelmente, a compras diretas de vacinas, de seringas e de insumos necessários para vacinar o país, que é uma necessidade que nós estamos vivendo. Então, o primeiro elemento de fissura do poder é institucional. Diferente do que acontece, que o senador Jacques Wagner mencionou, do Congresso Nacional, porque no Congresso Nacional há uma clara maioria de apoio ao governo, uma clara maioria na visão pragmática dos congressistas brasileiros que hay governo, sou a favor. É claro que também nós vimos na votação da prisão do Daniel Silveira, do deputado que ameaçou a democracia, que está preso, nós vimos que o núcleo duro
do bolsonarismo, que apoia Bolsonaro de qualquer maneira, também não é muito grande. Está lá com seus 120, 130 votos, que é mais ou menos o voto que a esquerda tem no Congresso Nacional. Mas, como a maioria flutua, e flutua predominantemente para o lado do governo, o governo tem facilidade no Congresso Nacional, apesar de abrir também certo espaço para negociações no Congresso Nacional. Mas há uma segunda fissura que me parece, que eu queria chamar a atenção, que me parece relevante para a conjuntura. De um lado, nós temos, na história brasileira, a primeira vez que nós temos tantos almirantes, tantos brigadeiros, tantos generais, tantos coronéis ocupando cargos-chave do governo brasileiro. Nem no tempo da ditadura militar nós tivemos tantos oficiais de alta patente do governo dominando o governo. Como disse aí o Zé Disseu, nós temos um governo militar. Nós não temos uma ditadura militar, mas temos um governo militar. Então, e esse governo militar, que, ao meu ver, é quem domina hoje o governo, ele tem confrontos e conflitos com as duas outras facções ou grupos que apoiam o governo Bolsonaro. Tem uma relativa e pequena contradição na forma com o capital financeiro que sustenta o governo e tem também pequenas, mas importantes divergências com, digamos, o núcleo ideológico conservador que apoia o governo. Nesse momento, por exemplo, na área do petróleo, nós temos um almirante, ministro de Minas e Energia, um almirante, presidente do Conselho de Administração da Petrobras, e teremos um general, presidente da diretoria executiva da Petrobras. Já se anuncia que a Secretaria de Comunicações do governo vai ser ocupada pelo general Rocha, em substituição a um conservador ideológico do núcleo duro de Olavo de Carvalho, o Weingarten. Já se anuncia conflitos a partir de março, de abril, final de março, início de abril, entre o programa de pacote de concessões e de estímulo a aeroportos, portos, ferrovias e obras que o governo quer lançar em abril, entre este segmento que é liderado basicamente pelos militares e o Guedes, a política do Paulo Guedes. Aonde vai ficar a alocação institucional da Secretaria de Parcerias Público-Privadas, que é a Secretaria de Parcerias e Investimentos, que hoje está sob o comando do Paulo Guedes no Ministério da Economia, pode passar isso para a Secretaria-Geral da Presidência da República, e o que significaria mais uma perda do poder, digamos, se ele teve em algum momento poder, do Paulo Guedes e seu posto Ipiranga de transformação do Brasil. Anuncia-se que, provavelmente, na próxima semana, o Bolsonaro vai demitir o presidente do Banco do Brasil, ao mesmo tempo que o Senado aprovou o FIAGRO, que é um fundo que garante, principalmente para os grandes proprietários brasileiros, agrícolas, financiamento do setor agrícola, dando garantias aos bancos, o que atrairá a presença do Santander e do Itaú em substituição ao Banco do Brasil no crédito rural. Então, nós estamos vivendo aí um momento de tensão entre os grupos apoiadores de Bolsonaro. Esse momento de tensão coloca, portanto, espaços para cunhas que nós possamos colocar contra esse governo. Como disse o senador Jacques Wagner, como disse o ex-ministro Zé Disseu, é a temperatura das ruas que vai fazer essa fissura abrir mais ou abrir menos. Nós estamos tendo dificuldades. Quer dizer, a pandemia coloca dificuldades adicionais à nossa capacidade de mobilização das ruas. Nós somos muito ainda primitivos no uso dos meios de comunicação via as redes e tomamos um banho de distante
da capacidade que a direita tem de operar nas redes em relação ao que nós estamos fazendo nas redes. O fato é que os desafios estão colocados, as oportunidades estão aumentando e nós precisamos atuar em 2021. Infelizmente, nós não podemos saltar 2021 para 2022. O grau de unidade que tenhamos no movimento social, o grau de unidade que tenhamos nos movimentos partidários, o grau que nós tenhamos nos movimentos sindicais, no movimento rural, vai determinar nossa capacidade de aprofundar as fissuras e caminhar naquilo que é fundamental. É preciso tirar Bolsonaro do governo. Seja o mais rápido possível, seja na eleição de 2022. Mas a meta de tirar o Bolsonaro do governo não pode ser tirada da conjuntura. Isso vai depender muito da nossa capacidade de mobilização. Por isso, eu sou pessimista de um lado, mas, ao mesmo tempo, otimista de que nós possamos esquentar a panela e fazer com que o que seja cozido seja bom para nós, bom para a sociedade, bom para o povo brasileiro, o que significa a saída de Bolsonaro e, principalmente, digamos assim, o impedimento da continuidade do desastre social que virá com essa política ultra-neoliberal que o Paulo Guedes defende, que o capital financeiro defende. Peço desculpas, eu vou ter que sair, realmente a minha família está me esperando aqui, já me dando sinais que eu tenho que ir embora. Eu vou pedir 1000 desculpas aí ao João Paulo e o Valmir, mas não vou poder assisti-los.